trono em nome do Senhor Jesus. É o que nós lhe pedimos e crendo na vitória, nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Pastor Telso Luiz. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Tome o seu assento, irmãos, nesta noite. Nós estaremos trabalhando com a nossa lição bíblica da escola dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2, né? Que foi para o dia 12, ou seja, domingo passado. Mas nós estaremos trabalhando esse tema hoje. O tema, quem se lembra do tema? Já foi dito, né? Quem se lembra do tema? Vamos voltar aqui. A gente... Vamos lá, 1, 2, 3. Despertamento espiritual. Um milagre. Essa lição foi escrita pelo pastor Eurico Bergstein. Já dorme no Senhor. É uma lição que foi para esse tempo, né? Para esse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo que realmente faz nos lembrar de que nós necessitamos de um milagre. E o pastor está exatamente, o escritor está exatamente mostrando aqui que o que nós precisamos é de um milagre. Não é mesmo? O que nós precisamos é de um milagre restaurador. Nós já vimos o textuário, eu queria simplesmente mostrar para os irmãos o nosso ponto central, queria que todos lessem, vamos lá, 1, 2, 3. A submissão à vontade de Deus gera em nós o despertamento espiritual, que é um milagre. O objetivo geral da nossa lição é exatamente esse: reconhecer a origem de um despertamento espiritual, bem como as suas finalidades. Bom, você já pode até analisar ou raciocinar e saber qual é a origem de um despertamento espiritual. Quem pode me dizer? Que é a origem de um despertamento espiritual? De onde ele vem, não é? Para você entender melhor, para ficar mais fácil a pergunta, de onde o despertamento espiritual vem? Uau! Parece uma pergunta simples, né? Mas, às vezes, é preciso a gente saber, né? Nós precisamos saber qual é a origem de um despertamento espiritual. Diga comigo, Deus. É fácil a resposta, né? A origem é Deus. O despertamento espiritual vem de Deus. O que provoca um despertamento espiritual é outra história. Bom, mas nós vamos ver isso aí. Quais são as finalidades desse despertamento espiritual? Irmãos, olha aqui para mim, olha bem aqui para mim, olha, como diz o mineiro, direitinho aqui para mim, olha. Todos nós precisamos desse avivamento, ou desse reavivamento, ou desse despertamento. Nós estamos como quem está tudo certo. A gente está como quem, né, já venci a batalha, já tô pronto. Mas nós precisamos de um mover de Deus na nossa vida. E é bem cabível, é bem precioso nós lembrarmos agora que esse despertamento espiritual, ele tem que perdurar na nossa vida. Ele não pode ser temporário. Ele não pode ser um despertamento temporário. O que é que está escrito em Levítico capítulo... me fugiu a memória agora, eu não sei se é 6:13 ou 6:13. O que é que está escrito lá? Acho que é 6:13, né? O que é que está escrito em Levítico? O fogo faz o quê? Continuamente sobre o altar e não... Isso fala de um avivamento constante, de um despertamento espiritual constante. É bom que você entenda a diferença entre despertamento e avivamento, né? Qual é a diferença? É que o despertamento vem para alguém que não está avivado. O despertamento talvez vem para alguém, ou deve vir para alguém, ou deve ser buscado por alguém que não está avivado. Depois que esse despertamento chega, ele precisa... ele vai reavivar-nos, e aí temos que manter esse reavivamento ou esse avivamento na nossa vida.
Quais são as finalidades desse despertamento espiritual? A gente vai ver aqui na nossa lição, mas é bom nós já colocarmos na nossa mente quais são as finalidades de um despertamento. As finalidades de um despertamento é nos manter vivos na presença de Deus, é nos manter animados na presença de Deus, é nos manter olhando para Jesus, é nos manter na palavra de Deus, mesmo nas circunstâncias adversas, mesmo nas tribulações e nas dificuldades. Bom, esse é o objetivo geral da nossa lição. Os objetivos específicos, nós vamos ver em cada um dos nossos 4 pontos que nós temos aqui. Primeiro, nós vamos explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espiritual, exatamente foi o que vimos no objetivo geral. No segundo ponto, ou no segundo objetivo, nós vamos ver enumerar as finalidades de um despertamento. Né? Eu estou colocando aqui de um despertamento, porque, meus irmãos, se a gente colocar um artigo definido e dizer que é o despertamento, isso significa dizer que aquele que perdeu, passou a oportunidade, não tem mais. Mas graças a Deus que o Senhor desperta a cada dia. O Senhor trabalha conosco. Se você quiser começar hoje, Ele está certo para te atender. Mas se você escapou de hoje e começar amanhã, Ele vai te avivar. Se você escapou de hoje e de amanhã, Ele vai te avivar. O importante é você se aproximar dele. E esse despertamento, ele tem que ser individual. Obviamente, o contexto da nossa lição mostra um despertamento coletivo de uma nação. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos nesta noite, quando nós estaremos analisando esta palavra, para um sentido individual, um despertamento para mim. Não um despertamento... Tem muita gente que às vezes... É interessante. Hoje eu li uma frase de uma certa pessoa que escreveu. Ele disse o seguinte, que os pentecostais muitas vezes fazem diferença entre aqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo, entre aqueles que não receberam o batismo com o Espírito Santo, chamando, às vezes até criticando pela falta... ou seja, dizendo que nós classificamos como castas que recebem o batismo com o Espírito Santo e castas que não recebem o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo não significa salvação. Batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas estranhas, não tem nada a ver com salvação. Mas o despertamento espiritual, ele vai além de ser ou não batizado com o Espírito Santo. O despertamento espiritual é o mover do Espírito na vida do crente que leva ele para junto da palavra, que leva ele para junto de Deus, que leva ele para junto da igreja, que leva ele a viver uma vida diferenciada nessa terra. Não adianta nada as pessoas receberem batismo com o Espírito Santo e não viverem uma vida diferenciada. Despertamento espiritual aqui na vida da nação de Israel foi fazer com que eles abandonassem a idolatria. Foi fazer com que eles largassem tudo aquilo que não pertencia a Deus, mesmo porque no Velho Testamento ou na Nova Aliança não havia o conceito do derramamento do Espírito Santo que nós temos, né? Muito embora fora profetizado pelo profeta Joel no Velho Testamento, mas isso só veio acontecer no dia de Pentecostes, parte disso no dia de Pentecostes. Então, nós não estamos falando aqui de o batismo com o Espírito Santo, meus irmãos. Muito embora isso seja maravilhoso, muito embora isso seja necessário, muito embora isso seja uma bênção na vida do crente, que deve ser buscado com muita veemência, mas nós estamos falando do mover do Espírito que te faz abandonar o mundo e se aproximar do nosso Deus. Esse é a essência e a finalidade de um despertamento. Terceiro, vamos ilustrar que Deus cumpre, não é? Que Deus cumpre o quê? Deus cumpre o quê, todos? Deus cumpre as suas promessas. Então vamos aí na nossa introdução. Vamos começar
a observar esse texto sagrado. Eu queria que você lesse para mim aqui agora com voz bastante forte, irmão. Você seja forte e leia para nós aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. Bom, então é isso que nós vamos ver, né? Essa introdução foi tão sucinta, foi uma sinopse, uma síntese, né? Então está aí, número 1. Nós temos 4 pontos nessa lição. Número 1, nós temos o despertamento espiritual emana da onde? O despertamento espiritual emana do próprio Deus. Lembra da pergunta que eu fiz? Qual é a origem? Qual é a origem? A origem do despertamento espiritual emana de Deus ou vem de Deus. Segundo ponto, nós vamos estudar as finalidades do despertamento. Nesse segundo ponto, nós temos 2 subpontos, né? Depois nós vamos estudar no ponto 3º, Deus cumpre as suas promessas, e temos 3 subpontos no 3º ponto. E por último, nós vamos ver despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. Você está com a sua lição na mão? Então, vamos acompanhar na lição. Lê para mim a síntese do tópico número 1. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Está aqui. Lê para mim. Vamos lá, 1, 2, 3. Emana de Deus. Olha que coisa linda. O despertamento espiritual tem origem em Deus. Mas Deus usa os instrumentos que ele achar necessário para, diga comigo, cooperar. Tem alguém que acha que o homem não faz nada. Tem alguém que acha, irmão Giovanni, que o homem é passivo. O ser humano, no quesito salvação, é passivo. Ele não precisa fazer nada, porque Deus já fez tudo. Isso, para mim, no meu raciocínio, é um absurdo. Isso, para mim, é um absurdo. Não cabe na minha cabeça. Eu não tenho fé suficiente para caber isso. Não, né? Não. Nós cooperamos com Deus. Sim, o Paulo falou sobre isso, sobre a lavoura, que nós somos cooperadores de Deus. Sim ou não? Paulo falou sobre isso, que somos cooperadores de Deus. Então vamos ver quais são, então, irmãos, o que a lição está levantando aqui na questão de instrumento. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Você vai ver isso em Esdras capítulo 1, versículo 1. O contexto aqui era o retorno dos filhos de Israel que estavam no cativeiro babilônico. Diga comigo, babilônico. Vocês estão muito quietinhos, muito passivos, viu? Sabe por que vocês estão com máscara? Aí não está com medo de sair, não sair o som? Não, fala alto aí que sai através desse filtro aí, vai sair, em nome de Jesus. Bom, aqui o contexto, o pano de fundo, está falando, está dentro do assunto da questão de Israel no exílio, Israel no cativeiro, né? E aqui cumpre-se então profecias profetizadas pelo profeta Jeremias. Nós vamos ver aí, Deus então desperta um homem chamado Daniel. Deus desperta um homem chamado Daniel para orar, para fazer orações intercessórias, para que Deus libertasse o povo do cativeiro babilônico. Um homem buscando um avivamento ou um reavivamento institucional na sua nação. A nação de Israel estava quebrada, estava no exílio. Você viu na leitura inicial, na leitura em classe, Neemias, no capítulo 1, fala que um dos seus irmãos chegou na corte, onde ele estava, na Pérsia, sendo dominado pelo rei Ciro, isso mais ou menos no ano 539 a.C., que eles foram levados cativo para a Babilônia, ficaram algum tempo, né? Aí então,
Neemias, que era um dos copeiros do rei, ou seja, havia sido levado cativo também para a Babilônia, esse Neemias recebe informações de que a cidade estava destroçada, tudo acabado. Lembram-se disso? Estava tudo acabado. A oração, irmãos, muda o quadro. Eu estava ouvindo aqui a mensagem do irmão Carlos, que pregou aqui sobre, parece que foi o Carlos que pregou sobre Jonas, alguém pregou sobre o Jonas aqui, não me lembro mais. Foi o irmão Ricardo, pregou sobre Jonas. Eu fiquei analisando e raciocinando aquela mensagem. Aí eu escrevi assim, no cantinho da minha Bíblia: a oração muda os projetos de Deus. Você concorda? Ou não? A oração pode mudar projetos de Deus, ou sentenças divinas. Quando o povo caiu de joelho orando, quando ele estava pregando, eu comecei a analisar. Quando o povo caiu de joelho orando, e o rei colocou o povo todo em oração, buscando a presença do Senhor, ele foi lá e mudou o decreto. Ninguém mais vai morrer nessa cidade. A vida vai voltar. Estava decretado, 40 dias e todo mundo vai morrer. Mas agora passou-se a ira de Jeová. Os filhos de Israel estavam no cativeiro, mas o povo fazia constantes orações. Daniel fazia constantes orações, não é mesmo? Olha, intercedeu, muito embora na lição aí, o pastor Eurico Beckst disse que ele não quis acreditar, e eu até entendi o ponto de vista dele. Nos primeiros aí você vai ler, você que leu a sua lição, você vai ver que ele não quis acreditar a bênção do avivamento à oração de Daniel. Viu? Muito embora nós cooperamos com Deus, para que Deus possa realizar na nossa vida aquilo que Ele quer, não compete a nós puxarmos para o nosso lado e dizermos: Deus fez porque eu fiz. Não. Deus é soberano, Deus faz quando Ele quer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem traz avivamento é Deus. Quem traz poder na igreja é Deus. Quem traz a graça é Deus. Quem realiza o milagre do despertamento é Deus. Mas se eu não me posicionar, eu jamais serei avivado, porque compete a mim querer ou não querer. Você pode entender isso? Diga amém. É por isso que o despertamento é um mistério, né? Segundo o pastor Eurico Beckstein. Na verdade, a gente não conhece o agir de Deus. Quem é que pode aqui me dizer se você conhece o agir de Deus? Quem é que aqui pode dizer: eu conheço o agir de Deus? Não. Nós jamais conheceremos o agir de Deus. A Bíblia mostra para nós que o vento assopra onde quer, não é mesmo? Como é que o texto sagrado diz? Está escrito aqui, ó: o vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz. Mas nós não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é o quê? Nascido do Espírito Santo. Nós, irmãos, isso não significa dizer passividade. Ou seja, eu vou ficar aqui de forma inativa e Deus no céu, se tiver me criado para ser salvo, eu serei. Se Ele tiver me criado para ir para o inferno, então eu irei. Deus não é esse espírito, ou esse jeito, ou esse tipo. Não. Isso não está em nenhum lugar nas Escrituras Sagradas, de jeito nenhum. O Senhor sabe sim antecipadamente quem vai e quem não vai, quem é, quem não é, mas isso não significa que Ele fez você para ser o que você é. Você é o que você quer ser. Eu não sei se vocês estão me entendendo. O fato é, meus amados irmãos, que nós cooperamos com Deus. E se você quiser ser avivado, despertado, reavivado, incendiado, e tiver chama na sua vida, depende de você se achegar na presença do Senhor. Amém?
É interessante, tem coisas que acontecem e que a gente vem na mente da gente. Por exemplo, se acender uma fornalha ali, um fogo ali, e você estiver aqui, olha bem, preste atenção. Isso é uma coisa simples da gente entender, irmãos. Se o fogo está daqui lá na parede, preste atenção, o fogo está lá na parede. Aí, ok, eu estou aqui, e aí o Jonathan está bem aqui, o presbítero Vandeci estará um pouquinho mais na frente, a irmã Nelly um pouquinho mais na frente. Deixa eu perguntar, quem é que vai sentir mais calor? A irmã Nelly, ou o Vandeci, ou o Jonathan, ou eu que estou aqui? Me responda. A irmã Nelly. Por que ela vai sentir mais calor? Porque ela está mais perto do fogo. Aí, se eu quiser sentir o calor, e calor aqui eu falo num bom sentido, viu, irmão? Se eu quiser, imagina uma noite muito fria, muito gelada, e ela está lá tranquila. Por quê? Porque ela está perto do fogo. Se eu quiser sentir a tranquilidade que ela está sentindo, o que é que eu devo fazer? Caminhar em direção para onde ela está. Sabe por quê? Porque eu vou me aproximar do fogo como ela está bem próxima, bem como todos os outros. Agora, se eu insistir em permanecer lá, é bem possível, e se for no Polo Norte, eu vou morrer de frio, congelado. Tem muitos crentes morrendo congelado. Porque não se aproxima do fogo. O despertamento vem, mas a fornalha já foi acesa. Aleluia. A fornalha já foi acesa. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas se eu não me aproximar daquele altar aonde o fogo está aceso, que é o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecoste, eu vou permanecer gelado. E aí eu entendo os cessacionistas, que são outro assunto. Amém, meus irmãos? Amém, irmãos? O Espírito Santo que desceu no dia de Pentecoste é o mesmo que está na igreja até hoje. E o que ele fez naquele dia, ele continuará fazendo até o dia do arrebatamento da igreja. Porque muita gente vai chegando, vai vindo do mundo e entrando. E aqui para nós, os privilégios da igreja, não só para meia dúzia ou para alguém que começou, é para todos, o salário é o mesmo. E o salário engloba não só a salvação, mas como todas as bênçãos relacionadas com a salvação sobre a terra. Oh, glória a Deus. Você está falando glória a Deus muito pouco. Porque é glória a Deus mesmo. É glória a Deus, irmãos. Bom, então vamos um pouquinho mais para frente. Olha, as coisas humanas podem ser, diga comigo bem alto, eu vou falar de novo, só 2 pessoas falou. As coisas humanas podem ser. Mas e a operação do Espírito Santo? Pode? Você pode calcular a operação do Espírito Santo? Você pode prever? Não, você não pode calcular, não é. Primeiro, irmãos, que o nosso Deus, aleluias, ele chega no momento que você não espera. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus grande, que não dá para ser explicado. O fato é que se nós buscarmos a presença do Senhor, irmãos, ele vai vir sobre nós com a sua graça e o seu poder. O despertamento é um mistério nesse quesito, viu? Que não pode ser explicado, não pode ser previsto e não pode ser calculado. Então ele é um mistério. Nada sabemos, nada entendemos do poder do nosso Deus. A nossa mente é muito limitada para explicar isso. Eu fico preocupado quando eu vejo alguém tentando explicar, né? Tentando explicar. Não, que o nosso Deus teve um tempo que ele agiu assim, nesse tempo ele já não age mais assim. Aquilo ficou no passado. Não, queridos, despertamento. Todos os despertamentos na Bíblia Sagrada,
todos os avivamentos que nós vemos na palavra de Deus, teve diretamente a ação do Espírito Santo. Eu vou repetir isso. Todos os despertamentos teve diretamente a ação do Espírito Santo. Agora eu quero chamar a sua atenção para o despertamento da história, e eu até chamo de o despertamento histórico, da igreja, ou na implantação da igreja sobre a terra, e ato esse realizado pelo próprio Deus, na pessoa da sua segunda pessoa, que é Cristo. Ele veio à terra, implanta o evangelho, implanta a evangelização, implanta a palavra encarnada, implanta a igreja do Senhor, e quando ele sobe, ele diz: espera aí, porque vai descer um reforço. Aleluia. Espera aí, porque vai descer um reforço. Por que é que ele mandou dizer espera aí? Ele poderia ter falado: olha, eu subo e vocês podem sair pregando. Mas ele disse: vocês, em outras palavras, ele estava dizendo: vocês ainda não estão prontos para enfrentar aquilo que eu enfrentei. Você se lembra que o Senhor Jesus Cristo, quando foi batizado no Rio Jordão, para cumprir com a promessa do Pai, com a justiça que ele diz para João Batista, o que é que foi que desceu, que João Batista viu descendo sobre ele no Rio Jordão? O Espírito Santo em forma de pomba. O que ele estava dizendo? Esse Espírito que desceu sobre mim tem que descer sobre vocês. Só que lá em Jerusalém, quando os discípulos estavam ali, não desceu como se fosse uma pomba. A Bíblia diz que como um vento. Não foi um vento. Foi o barulho como um vento veemente e impetuoso, e aquele alvoroço, aquele barulho, a Bíblia diz que invadiu toda a casa onde eles estavam reunidos. E aí o texto sagrado de Atos dos Apóstolos, narrado pelo grande homem de Deus, médico Lucas, intelectual Lucas, ele disse: todos, aleluia, e todos foram cheios de que, gente? Olha bem, olha o que Lucas diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar o quê? Em outras línguas. Como o Espírito lhes concedia que falasse. Olha a grande evidência. Olha a grande evidência. Isso não significa dizer, em outras palavras, antes de falar, deixa eu dizer. Preste atenção no termo, e todos foram cheios. Então não existiu uma casta ou uma diferença ali. E todos foram cheios. O Espírito Santo é para todos. Aleluias. É para todos. Foram cheios e começaram a falar em línguas estranhas. E aí eles estavam aptos para saírem pregando o evangelho. Diga comigo: o despertamento espiritual é um grande mistério de Deus. Levante a sua mão e diga: eu quero esse despertamento na minha vida. Bom, então vamos ao segundo ponto, irmãos, que a hora não nos espera, né? Segundo ponto, eu queria também começar o segundo ponto vamos ver se eu acho ele aqui. Isso, eu quero começar o segundo ponto pela síntese. Sabe por quê que eu quero começar pela síntese? Porque aqui está o resumo do ponto inteiro. Aqui está o resumo do ponto inteiro, e aí a gente vai ficar fácil para poder nós discutirmos, né? Nós conversarmos. Vamos lá, vamos ler todos juntos, bem forte, bem alto, 1, 2, 3. É interessante, eu achei interessante essa síntese, porque ele disse assim, parece que ele coloca aqui 2 restaurações. Mas não é 2 restaurações, é uma que causou dois fatores. Né? É uma que causou 2 fatores. Primeiro, restaura a pátria, e segundo, restaura o indivíduo. Ok? Então nós podemos ver que é uma restauração coletiva, mas também
É uma restauração individual. E é interessante que quando nós falamos de restauração de pátria ou de nação, envolve também o sentimento político, envolve também o sentimento nacional, envolve também a restauração política de Israel. Israel era um governo, era uma nação, era um império que caiu, né, e foi levado cativo. Essa expressão, eu estou até fazendo um trabalho agora sobre escravidão, a escravidão, irmãos, essa escravidão que nós conhecemos, e hoje em dia nós vemos muitas pessoas debaixo de escravidão no sentido mais moderno, mas a escravidão, ela não remonta simplesmente da época dos navios que chegavam vendendo os escravos para as Américas. Não, aqui já existia, a própria nação de Israel foram vendidas como escravos. Daniel trabalhava na corte. Sadraque, Mesaque, Abdenego, né, que era Ananias, Misael e Azarias, trabalhavam na corte. Trabalhavam de graça na corte. Eles viviam lá, ou pela comida, mas eram escravizados, porque perderam a guerra. Então existia isso. E o povo de Israel, irmãos, olha aqui para mim. Quantos cristãos, deixa eu aplicar esse texto aqui para você entender. Quantos cristãos estão debaixo de escravidão? Estão na igreja, mas são escravos. Escravos do pecado. Não conseguem se libertar de uma coisa ou de outra. Eu falei aqui no domingo. Quantas pessoas, eu falo isso com o meu coração, com muito amor, condoído. Quantas pessoas, por causa dessa pandemia, parou na caminhada? E culpa a pandemia. Ora, virou escravo de uma circunstância. Quantas pessoas estão escravizadas, precisam de um despertamento, aleluias, de uma renovação, precisa de um mover sobrenatural do Espírito Santo. Se não houver esse mover, a pessoa se estagna, porque esse despertamento é dínamo. O que é dínamo? É aquilo que dinamiza, que faz mover, que tira da inércia. Quantos crentes inertes, quantos crentes sem força, sem vidas, apagados, longe da fogueira, longe do altar, longe da fornalha, longe, mas longe do calor do Espírito Santo, se esfriando, se esfriando, se esfriando, mas há um despertamento espiritual. E o Senhor quer despertar indivíduos para despertar a igreja. Aleluia. Vamos voltar aqui então no nosso início do segundo ponto, né, para nós analisarmos direitinho as finalidades do despertamento. A restauração nacional de Israel, foi o que eu já falei, né? A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com quem? Vocês sabem quem foi Ciro? Ciro foi o rei da Pérsia, também chamado de Curush. Ele foi o rei persa. O rei, existiu dois Ciros, existiu Ciro I e Ciro II. Esse Ciro deveria ser o Ciro III, segundo Champlain, mas ele foi chamado de Ciro II. Ele reinou do ano 539 até a sua morte. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esse homem não era crente, mas foi chamado pelo nome, se eu não me engano, alguns anos antes do seu nascimento, ele já fora chamado pelo nome. E a Bíblia... Isaías já falou sobre ele, que ele seria o homem que Deus levantaria numa outra nação para construir Jerusalém outra vez. Aleluias. Oh, glória a Deus. Irmãos, Deus levanta homens ímpios, para resolver o problema por causa de alguém que estava orando. A igreja do Senhor tem orado. E Deus levanta governantes nas nações. E às vezes tem muitos crentes, por não entender, começa a falar mal daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus fez. Eu preciso falar nas entrelinhas, mas você que é inteligente vai entender o que eu estou dizendo. Eu preciso falar nas entrelinhas para não chamar a atenção para mim. Eu não quero chamar a atenção para mim. Eu quero que você entenda que Deus levanta homens ímpios, conforme esse homem, teve um homem chamado também Nabucodonosor, que apesar de ter escravizado os filhos de Israel, tive que reconhecer a soberania do Deus de Israel. Você pode dizer glória a Deus? É necessário, às vezes Deus levanta o ímpio, e no caso, Ciro, irmãos, era um rei que adorava deuses. Ele não tinha nada a ver com Israel, mas ele assumiu a postura e disse:
foi-me dado a ordem. Olha bem que ele diz, foi-me dado a ordem para restaurar Jerusalém. Aleluias. Foi-me dado a ordem para restaurar Jerusalém. Irmãos, quando Deus quer te levantar, Ele te levanta. Se Deus quiser te usar, Ele vai te usar. Ele usa um menino, Ele usa uma criança, Ele usa um jumento, Ele usa quem for. Mas Ele pode restaurar a sua vida, porque Ele é Deus. Amém? Então vamos adiante. Olha, a restauração nacional de Israel. Ciro proclamou um dito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Né? Foi o profeta Isaías que 180 anos atrás falou a respeito do Ciro. Esse é o Deus que servimos, irmãos. Ciro, né? Está aí. Ciro, um homem que foi chamado por Deus para fazer a obra, a restauração. E Ciro, eu repito, era um adorador de deuses. Ele não tinha nada a ver com Deus. Deus pode usar. Bom, a propósito, você acha que uma mula, um jumento, adora a Deus? Não, a Deus usou. Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. O que cabe a nós é saber que um avivamento pode acontecer, às vezes não é por mim, não é por você, mas é em você e em mim, provocado por alguém que não tem nada a ver conosco. Não sei se os irmãos estão me entendendo, talvez seja um pouquinho muito profundo, mas vamos adiante. Olha, antes do exílio, Israel estava espiritualmente, isso você vê em Isaías capítulo 1, 2 até o 6, dos pés e da cabeça. Né? Israel estava doente dos pés e também doente da cabeça. Dos pés e da cabeça, né? Totalmente doente. Durante o cativeiro, o povo israelita aprendeu a lição concernente à vontade de Deus. Ou seja, não servir aos deuses das nações e não adorar a quem? Aos ídolos. Não adorar aos ídolos. Isso foi o que... Agora deixa eu perguntar para vocês. O que foi que levou os filhos de Israel para o cativeiro? Essa eu vou... Se vocês não responderem, eu vou ficar aqui a noite inteira. Não falo. Só falo depois que alguém falar. Bom. Irmã Nelly, foi muito generalizada a resposta. Está certo. Mas eu quero uma especificação. Qual foi essa desobediência? Adorar a outros deuses. Eles começaram a adorar a deuses estranhos. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é você colocar alguém no lugar dele. Amém? Escuta aqui, povo de Deus. Deus não aceita você colocar alguém no lugar dele. Ele vai te mandar para o cativeiro. Ele vai permitir você ir para o cativeiro. Sabe para quê? Para que lá no cativeiro você aprenda que só Ele é Deus. Os filhos de Israel aprenderam a duras custas que só Ele é Deus. Quando voltaram do cativeiro, Deus nenhum entra em Israel a não ser o Deus de Israel. Amém? Então vamos lá, mais um ponto. Mais um ponto, né? Deixa eu pular esse aí. Vamos lá. Para Israel, o sofrimento do cativeiro resultou em quê? Lê para mim bem forte. Não, vamos ler de novo. Vamos ler de novo, quero todo mundo respondendo. Para Israel, o sofrimento do cativeiro resultou... Lê para mim aqui, 1, 2, 3.
Glória a Deus. Sabe o que aconteceu aqui na questão da restauração espiritual? É que o povo voltou a cultuar ao Senhor como se cultuava. É que o povo voltou a cultuar ao Senhor da maneira correta, como está escrito na palavra de Deus. Como deveria, nós vamos ver isso no quarto ponto, que nós daqui a pouquinho estaremos chegando lá. No quarto ponto mostra como é que o culto voltou para Jerusalém. Oh, aleluia. Irmão, vamos voltar o culto para a nossa casa. Vamos voltar o culto sagrado, o culto divino para a nossa vida espiritual. Quantas pessoas só lembram que é crente na hora que pega a Bíblia para vir para a igreja? Viu? Tem crente que só lembra que é crente quando pega a Bíblia para vir. Chegou no dia do domingo, chegou na terça, ou chegou, tem muitos que nem vêm na semana, né? Mas, ok, chegou no domingo, aí eu vou lá cumprir com a minha obrigação. O senhor não quer saber disso, não. Isso é sacrifício de tolo. Não, se você vem para a igreja para cumprir com a obrigação, você vai atrapalhar o culto. Porque a gente não vem aqui para cumprir com obrigação, não. A gente vem aqui para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma coisa que precisa ser despertada em nós é esse conceito de culto. Oh, aleluias! Tem alguém que chega na igreja e fica vendo como é que foi o som, como é que foi o violão, como é que foi a guitarra, como é que foi o teclado, como é que o diácono recebeu ele, como é que não deixou de receber, como é que aconteceu. Não, meu irmão, venha para a igreja para cultuar ao Senhor. O seu foco tem que ser olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aleluias! Agora aqui para nós, se cada um de nós oferecer o culto direto para Deus, como é que vai ser o culto da coletividade? Eu vou repetir. Se cada um de nós sair da nossa casa, vamos dizer, domingo de manhã, estou levantando, estou indo para a casa de Deus. Vem para a casa de Deus contrito, desnudo na presença do seu grande mestre. E diga para ele, Senhor, de agora em diante, até terminar o culto, eu estou na tua presença. Eu vou adorar o Senhor em espírito e em verdade, independente do que acontecer ao meu redor. Entra nesse templo, começa a orar, começa a buscar, fica em contrição, em reverência diante de Deus. Como é que vai ser o culto da coletividade? Como é que vai ser esse culto? Agora, se você entra na casa de Deus e começa a dizer, que culto frio, você viu? O irmão estava fazendo isso, o irmão estava fazendo aquilo. Começa a apontar para os outros. Mas o que é que te levou a ver tudo isso? É porque você talvez não estava igual ao outro? Você veio cultuar ou você veio observar? A restauração espiritual nos leva a cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. A propósito, foi isso que o Senhor Jesus disse para a mulher na beira do poço de Jacó. Sim ou não? O Senhor está à procura de quê? De verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Cada despertamento tem por objetivo principal, fala bem forte, aleluias. E aqui nós vemos, irmãos, na questão, né? Encontramos sempre esses dois polos. Gostei dessa. Encontramos sempre esses dois polos. Primeiro a graça e o pecado. Ou seja, salvação e restauração do homem através da graça. O pecado é eliminado da nossa vida. Não é? O pecado é retirado da nossa vida. A graça de Deus, e esse é o projeto, o propósito do despertamento espiritual, é que almas se rendam aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo, irmão, sempre ele está pronto para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, ou seja, o Espírito Santo é sempre o quê? Intolerante com o pecado. Não, o Espírito Santo não tolera, ele é intolerante, ele não gosta do pecado, muito embora ama o pecador, né? Por isso é que ele faz todo esse trabalho, todo esse projeto, e é o Espírito Santo que convence o homem desse pecado. Se faltar o Espírito Santo, ou se o Espírito Santo for retirado, o homem jamais sentirá que ele é um pecador.
Letra B, mas o Espírito Santo também aponta para quem, gente? Para Jesus. Para Jesus. Olha aqui para mim. Todo despertamento leva o homem a glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Aquela mulher na beira do poço de Jacó, depois que Jesus começa a conversar com ela, conversa, e ela incendeia o coração dela, aí ela olha para ele e diz, eu vejo que tu és o quê? Profeta. Ela já reconhece ele. Todo despertamento leva o homem a reconhecer Jesus como Deus, como Salvador da humanidade. Amém, meus irmãos? Bom, vamos ao nosso terceiro ponto, e eu vou também começar lá na síntese, para a gente se situar. Vamos lá? 1, 2, 3, bem forte. Deus além de vivificar, que bênção, não é, irmãos? Que bênção. Que bênção. Você entendeu o que você leu? Deixa eu ler. Deus é fiel em cumprir as suas promessas dadas ao seu povo. Quem aqui já recebeu promessa de Deus? Levante a mão. Quantos aqui tem promessas que você está esperando até hoje? E quantos aqui já falou com Deus assim, Senhor, estou cansado, acho que isso não vai acontecer mais não. Você quer que eu levante a mão? Deixa eu levantar a minha mão aqui, porque é verdade, irmãos, nós somos seres humanos, quantas vezes Deus promete, e olha, Deus quando promete, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele faz promessa, só que o tempo de Deus não é o meu tempo. Deus não está no tempo. E uma coisa que eu pergunto a Deus, é que Senhor, eu sei que o Senhor está acima do tempo, mas eu estou dentro do tempo. Quantas vezes fala, Senhor, eu estou dentro do tempo, eu sei que o Senhor não está dentro do tempo, mas eu estou dentro do tempo. Só que Deus, às vezes, não se preocupa tanto com esse tipo de indagação nossa, mesmo porque a gente, por misericórdia do Senhor, podemos chegar perto dele com ousadia, não é? E essa ousadia não nos dá o direito de chegarmos diante dele e prensarmos na parede, mas, irmãos, eu tenho liberdade de conversar com meu pai. Sim ou não? Eu tenho liberdade de conversar com meu pai. Ele é meu soberano, ele é o meu Senhor. O calar dele, ou falar dele, ou sussurrar dele, de qualquer maneira, se eu estiver perto dele, já satisfaz. Amém? Só o fato de você conversar com ele, você já fica satisfeito. Só que Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas ao seu povo. Ele é fiel, em outras palavras, ele vai cumprir as promessas. Porém, às vezes, ele precisa renovar o quê? Renovar a nossa fé, para acreditar e continuar renovados para receber as promessas que ele nos fez. Irmão, tem muita gente que vai deixar de receber as promessas porque não está vivificado em Cristo Jesus, avivados, reavivados. O Espírito Santo quer renovar as suas promessas. E quando nós nos aproximamos de Deus, a gente sente a renovação das promessas do nosso Deus na nossa vida. Amém? Você entendeu isso? Vamos voltar então aqui para nós vermos o ponto, para nós. Isso aí é a síntese. Vamos então entender, né? Bom, por que nós podemos fazer isso? E aquelas 3 sentenças que nós vimos na síntese. É verdade. Primeiro, porque Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Vira para o seu irmão, diga, Deus é fiel. Ele vai cumprir, aleluia. Irmãos, ele vai cumprir as promessas. Ele vai cumprir. Se ele falou com você, ele vai cumprir. Sabe por quê? Porque ele é fiel. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra. Número 1, em relação ao retorno de Judá à sua terra, que fora profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 27, versículo 22. Segundo, em relação à derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Jeremias profetiza sobre isso, Isaías também. Olha,
sob o comando do exército Ciro, Babilônia, que foi a cabeça de ouro, isso aqui é uma outra, nós não temos tempo para entrar em detalhes, foi o maior reino que existiu no mundo. Na estátua que nós vemos, interpretada pelo profeta Daniel, era o quê? A cabeça de ouro. Poderio militar, um aparato econômico, poderio bélico, um armamento muito grande. Mas Ciro, por causa das promessas de Deus, com o objetivo de restaurar Jerusalém, derrota o exército babilônico. Aleluias. Se você não sabe, muitos irmãos sabem, né? Ciro foi rei de um império conjunto com a Média. Então era o império Medo e Pérsia. Bom, ou persa, e sob o comando de Ciro da Pérsia, é que Babilônia é destituída do poder. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para levantar e restituir o povo de Deus, Deus destrói povos. Deus tira da frente aquilo que impede. Deus remove pedras, Deus tira de lado e levanta os servos dele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vale a pena confiar no Senhor, meus irmãos. Segundo, Deus faz o quê? Renova, vamos lá, 1, 2, 3. Deus renova as suas promessas. Diga de novo, de bênçãos, meus irmãos, de bênçãos. Em cada despertamento, Ele renova e vivifica as bênçãos do seu povo. A propósito, o Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo Jesus. E uma dessas riquezas é o batismo com o Espírito Santo. É uma bênção que faz parte dos. Eu achei interessante essa expressão. Dos. Diga comigo. Rudimentos. A palavra rudimento significa dizer coisa que não é muito profunda, coisa que é natural, coisa que digamos assim, primária. Rudimento significa primário. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, que é a evidência de falar em línguas estranhas, é rudimentar, é necessário, é primário na vida da igreja. Você precisa ter isso. Você precisa ter isso. Busque. Eu fico, às vezes, pensando que tem alguém que busca, aí não recebe, desacredita. Não, isso aí não é. Isso aí não é para mim. Ou não, isso aí não é verdade. Quando o texto sagrado está repleto, o Atos dos Apóstolos, não tem como você separar o poder do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas estranhas, tirar do livro de Atos dos Apóstolos, no mínimo do livro de Atos dos Apóstolos, que é o princípio da história da igreja, o rudimento da história da igreja, o início de tudo. A igreja nasceu falando, aleluia, em línguas estranhas. Se não, então eu não sei que Bíblia eu estou lendo. Eu não sei que Bíblia eu estou lendo. Se a Bíblia Sagrada é clara no livro de Atos dos Apóstolos, que a igreja nasceu falando em línguas estranhas. Interessante, né? Uma criança já nasceu falando. Glória a Deus. Bom, vamos adiante. Deus renova as suas promessas de bênçãos. Bom, que bênçãos são essas? Também os dons espirituais. Dons espirituais. A igreja é repleta dos dons espirituais. Suas promessas são renovadas no despertamento que operava no tempo dos apóstolos, que eles faziam que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção da onde? Do alto. Eles chegavam e impunham as mãos e o povo recebia o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, né? Nós vemos isso em vários pontos na Bíblia Sagrada. Vamos lá. A fé dos abatidos é renovada. É por isso que nós cremos nas promessas e elas acontecerão. Porque pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Oh, louvado seja Deus. Irmãos, o despertamento, às vezes, isso é tão maravilhoso. O despertamento é algo que não começa de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. Pode não mudar nada ao seu redor, mas começar a mudar por dentro de você, você começa a ver as coisas acontecer a partir do seu interior. Não precisa estar acontecendo lá fora, mas dentro de você, o ambiente já começa a ser criado para que aquilo que Deus prometeu venha a suceder na sua vida. Aleluias. Ele gera, e sabe, quando você começa a crer, você ora com mais força. Quando você começa a crer, dentro de você começa a fazer com que... É como... Deixa eu tentar explicar. Para mim explicar isso melhor, eu preciso te levar você lá em Hebreus. Hebreus diz que é chamar a existência o quê? As coisas que não existem como se elas... Uau! O despertamento espiritual gera isso. O despertamento espiritual gera essa expectativa. É expectativa. Em outras palavras, a qualquer momento o sol brilha. A qualquer momento vai vir. A qualquer momento vai acontecer. A qualquer momento o meu filho volta para a igreja. A qualquer momento a minha filha está restaurada outra vez. A qualquer momento essa enfermidade vai embora. Irmãos, expectativa dentro do crente. E quanto mais a expectativa aumenta, mais você aumenta a oração. O grau de comunhão começa a aumentar. E quanto mais você aproxima da fornalha, mais ela vai te aquecendo. Oh, aleluias, isso é despertamento espiritual. Nasceu da oração e só poderá prosseguir se continuar acesa a chama. Aleluia. Eu estou dando aula, mas tem hora que dá vontade de extravasar no Espírito Santo. Aleluia. Olha, está muito pequenininho, você não dá para enxergar não, né? No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não podia deixar apagar. O altar do incenso, ou incensário, aquilo ali era um símbolo das nossas orações e adoração que nós fazemos ao nosso Deus. Se nós adorarmos e se orarmos sem o devido fogo estando no altar, jamais nós vamos conseguir fazer com que aquela fumaça do gálbano, do onixa e do esturaque, temperado com sal, possa subir e ultrapassar o teto e chegar às narinas de Deus. Porque essas três substâncias que emitiam um aroma, o aroma só era emitido com o contato de um calor do fogo. Caso contrário, não. A fumaça que subia do incensário, e segundo o pastor Bento, aquela fumaça era, aquele cheiro era exatamente para desaparecer ou consumir o cheiro da carne que era queimada lá fora. Oh, glória a Deus. Portanto, sem fogo, a carne e o cheiro carnal sobrepuja. Com fogo, só o aroma agradável é que sobe para Deus. Aleluia, você pode adorar o Senhor, né? Com fogo no altar, queimando os ingredientes juntos. Se eu tivesse tempo, poderia mostrar de onde era extraído esses ingredientes. Olha, deixa eu dizer para você, esse cheiro tomava conta do santuário e o sacerdote estava na presença do Altíssimo com aquele cheiro agradável. Cheiro de carne era lá fora, lá no átrio, porque no lugar da consagração e da adoração, oh, aleluia, é só o Espírito.
Aleluia. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Vamos pedir fogo do Espírito, irmãos? Oh, aleluia. Envia sobre nós o teu Espírito como se fosse em Jerusalém. Oh, aleluias. Para encerrar, olha aqui, Deus renova a fé dos abatidos, né? Está aí no Antigo Testamento o fogo no altar, incenso não podia se apagar, já vimos. Do mesmo modo, quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações. Vamos então para o nosso quarto ponto aí, e já encerrando no final. Vamos pegar aqui também o nosso, vamos lá, o tópico, assento do tópico. Não, eu quero do tópico quarto. Ah, não. Mas vamos ver, esse aqui é o do quarto mesmo. Como é que é? Esse é o do quarto mesmo. A terceira é o do quarto, é isso mesmo. Vamos lá então, vamos lá, 1, 2, 3. Oh. Diga comigo, o despertamento. Não, fala todo mundo junto. O despertamento espiritual na minha vida vai impedir de que outro Deus ocupe espaço na minha vida. Oh, aleluias, aleluias. Irmãos, o despertamento espiritual ensina a gente a regressar para a palavra. O despertamento incentiva, nos proporciona a graça dada por Deus de regressarmos aos princípios básicos da palavra de Deus. Oh, aleluias! Nada vai nos remover. Não, e olha, irmãos, nós estamos vivendo em dias que... entenda o que eu vou lhe dizer. Nós estamos vivendo nos dias em que os deuses pagãos do passado é fichinha perto dos deuses que existem hoje. Os deuses Astarote, Mamon, Dagon e outros deuses, milhões de deuses que existiu na mitologia grega, romana, e na China, na Índia, irmãos. Os deuses da tecnologia invadiu a terra. E a gente está aí, irmãos, adorando a eles. Sim, porque eu digo isso? Porque se tem uma coisa que um ídolo toma da gente, é o tempo. Eu vejo muita gente dizendo assim, o meu ídolo é o Neymar. O meu ídolo é sei lá, fala aí alguém aí, o artista de Hollywood. O meu ídolo é... Uau! E gasta-se tempo estudando sobre o seu ídolo, vendo sobre o seu ídolo, aonde o ídolo mora, o que é que ele tem, o que é que ele faz, e honra ele, coloca ele na posição de destaque, e o nosso Deus vai ficando ao relento. Sim ou não, gente? Não é isso que está acontecendo no mundo hoje? Ou eu estou alienado? Talvez eu esteja em Marte. Talvez eu esteja vivendo num outro planeta, né? Mas o que a gente percebe é isso. O que a gente percebe é isso. E o tempo vai indo embora, e o nosso Deus fica com as migalhas. Nós precisamos de gastar tempo com a palavra de Deus. Nós precisamos de examinar as Escrituras Sagradas, analisar e colocar ela acima de qualquer outro conhecimento. Quantos dizem amém? Encerrando, irmãos, vamos voltar aqui, já encerro agora. Ah, glória a Deus. Puxa, baguncei tudo aqui. Deixa eu voltar aqui. Para nós encerrarmos aqui. Ai. Me ajuda aqui, Giovanni.
Eu acho que eu fiz bobagem aqui, me ajuda aqui. Mas eu vou na lição aqui. Bom, número 4. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. Número 1. Você está com a sua lição aí? Pega aí a sua lição aí. Colocou? Obrigado, João. Está aqui, ó. Vamos lá então, vamos lá. 1, 2, 3. O culto, vamos lá, 1, 2, 3. O culto foi restabelecido em Jerusalém. Foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Oh, aleluia. Irmãos, ai, deixa eu dizer. Diga comigo, para cultuar ao Senhor, tem que ser do jeito que a lei de Deus manda. Ah, Senhor, desde que eu esteja cultuando a Ti, o que importa é cultuar ao Senhor. Não, nada disso. Deus é um Deus exigente. O nosso Deus é um Deus que exige do jeito que Ele quer. Tem que ser do jeito que Ele quer. Não é do seu jeito, não é do meu jeito. É do jeito de Deus. E o despertamento faz a gente voltar aos padrões e ao primeiro amor. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas aqui. Olha que eles voltaram com aqueles costumes, viu? Mas quando chegaram em Jerusalém, não, aqui o culto é para o Senhor do jeito que o Senhor quer. E, em último lugar, irmãos, eu fecho aqui, nesse slide. Olha aqui, nesse slide eu fecho. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejam intensamente ser o quê? Oh, aleluia! Fica de pé, vamos fazer uma oração, eu já volto para o irmão Giovanni. Olha aqui, irmãos, o crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. A Bíblia diz, aquele que for fiel até o fim será salvo. Diga comigo, aquele que for fiel até o fim será salvo. Você quer continuar sendo fiel até o fim? Busque um despertamento de Deus para que você não caia na condenação do diabo. Deus abençoe a sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradeço por essa grande oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite de falarmos a sua palavra. Abençoe o teu povo em nome de Jesus. Amém. Irmão Giovanni. Graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Quantos estão felizes essa noite? Quantos aprenderam da palavra de Deus? Pode tomar o vosso assento. Nós vamos já dar término ao nosso trabalho por hoje. A nossa próxima lição, só ressaltando aqui para os irmãos, a nossa próxima lição é a lição de número 3, continuando nesse mesmo tema, o despertamento, renova o altar, né? O que nós falamos hoje? Quem se lembra? O despertamento espiritual, um milagre. Na próxima lição, não perca. O despertamento renova o altar. Vai ser uma lição também com um tema bastante atual para os nossos dias. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você que saiu da sua casa, do seu lar, está aqui essa noite para poder adorar o Senhor e aprender da tua palavra. Irmãos, é muito gratificante. E faço um apelo aos que estão em casa, aos que estão nos assistindo. Venha para o culto de terça-feira, venha para a Escola Bíblica Dominical, venha aprender da palavra de Deus. A gente estuda a lição em casa, depois você prepara os slides, depois você vem para a escola, você pensa assim, bom, eu já estou tarimbado no assunto, eu já sei de tudo, mas você chega aqui, é um outro nível. Você aprende muito mais coisa. Então não fique em casa, vem aprender a palavra de Deus. E nós temos aqui a nossa pergunta, né? Tem uma pergunta para os irmãos, para nós estar premiando a quem nos dê a resposta correta. E não vai valer a resposta aproximada dessa vez, não. Tem que ser correta, viu? Qual profeta profetizou acerca de Ciro? Quantos anos antes, aproximadamente quantos anos antes? A pergunta vai ser uma pergunta dentro de várias perguntas. Qual profeta profetizou acerca de Ciro? Aproximadamente quantos anos antes? Em qual capítulo está escrito? E o que Deus falou sobre esse profeta? Isaías, já falaram algum. Vamos juntando, cada um vai dar uma resposta, vou ter que dividir um presente, né? Vou ter que dividir o prêmio.
Aproximadamente 100. Agora como é que eu vou fazer? Quem disser o que ele falou, o que Deus falou com ele, o que Isaías falou, né, para o profeta. Quem disser ganha o prêmio. Ué, não, mas eu quero saber o capítulo também, ué. Aí fica fácil, né? Qual capítulo? Não. Qual capítulo? 44. Chegando. É meu pastor será Pega o capítulo 45, versículo 1. Então não valeu o prêmio para ninguém. Vai ficar acumulado para a próxima semana. Semana que vem nós vamos sortear 2, hein? Amém? Foi aproximadamente 180 anos antes, né? O profeta Isaías profetizou acerca de Ciro, no capítulo 45, versículo 1, ele disse, ungido do Senhor. Foi falado aqui. Na verdade, a pergunta era de onde emana fugiu da mente agora, o despertamento, né? Mas aí o pastor falou tanto no início aqui, que emanava de Deus, eu falei assim, ele falou minha pergunta, não tem como eu perguntar isso mais. Então aí a gente mudou, né, no início, no decorrer do culto. Mas é isso aí, isso é só a forma da gente estar, né, interagindo com os irmãos, amém? Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. E lembrando os irmãos, semana que vem estaremos aqui mais uma vez para a nossa escola bíblica. Não é uma escola bíblica dominical, porque passou para terça-feira, né? Mas é dentro do assunto da escola dominical. E os trabalhos assim prosseguem. Quinta-feira nós temos o início da campanha, não é isso? E domingo, os nossos 2 cultos. E lembrando os irmãos, não deixem de avisar na última hora. Marque o seu horário, qual culto você está vindo antes, para que nós consigamos organizar para tudo correr bem ainda nessa modalidade de culto que nós estamos tendo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Deus, nós queremos te louvar, bendizer, exaltar o teu nome, agradecer a ti, Senhor, mais uma vez, pelo momento, pelo privilégio de estarmos aqui, de poder te adorar na beleza da tua santidade, Senhor. Obrigado pelo ensinamento da tua palavra. Estamos confiantes, ó Deus, que saímos daqui, ó Pai, com mais propósito em nossos corações, de aproximar mais de ti, de aproximar mais desse fogo do Espírito, para nos aquecer, Senhor, e nos ajudar a atravessar por esse momento tão difícil que nós estamos passando. Senhor, ser conosco, hoje e sempre. Quero também te pedir por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão no leito dos hospitais, por aqueles que se encontram enfermos nesse instante, que o Senhor possa, Deus, manifestar o teu poder na vida de cada um, que possa fazer conforme o teu desejo e vontade na vida de cada um, Senhor. Quero pedir também nesse instante pelos missionários que se encontram no campo, aqueles que estão à frente, Senhor, da batalha, que o Senhor possa abençoá-los de forma especial, ó Deus, em nome de Jesus. Ser conosco hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Façam as duas mãos. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas e dizemos amém. Graças a Deus.